Começando. Olá pessoal, nas últimas parashiot a gente leu sobre o tema de Lashon Hara, falar algo ruim sobre alguma pessoa. Miriam acabou falando um Lashon Hara de Moshe Rabbeinu e foi castigada por conta disso. Depois os espiões, os Meraglim, falaram Lashon Hara, falaram mal da terra de Israel. Por conta disso o povo judeu ficou 40 anos no deserto, toda aquela geração acabou morrendo. A gente sabe que o segundo templo foi destruído pelo tema de Lashon Hara. Hoje, pessoal, eu quero ver com vocês um tema prático, que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa pergunta, tá bom, mas tem coisas que precisa falar. Nunca vou poder falar alguma coisa? Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que eu vejo que, por exemplo, ele trabalha de home office e eu sei que ele anota que ele trabalhou 8 horas, na prática ele trabalhou no máximo umas 3, 4 horas. Já faz alguns meses que ele está fazendo isso. Ou uma pessoa que ela usa a mangueira, a água do outro vizinho todas as vezes para lavar o carro dele, e durante anos ele vai e pega, está usando coisas que pertencem a outro, a eletricidade do outro, a água do vizinho. Nesses casos, eu ignoro, fico quieto, posso falar, já vou, falo de cara, vamos chamar de dedo duro? Como que funciona? Então, para isso a gente tem regras do famoso Lashon Hara Letoelet. E é muito importante. Lashon Hara Letoelet significa quando que eu posso falar algo que seria com um propósito de ajudar, de salvar uma pessoa que está sendo roubada, que é o exemplo que a gente citou. Então, nesse caso, obviamente, que eu não posso virar as costas, alguém que está sendo roubado, enganado, um patrão que está pagando por 8 horas de trabalho, sendo que o cara está trabalhando 3, 4 horas. Um vizinho que eu estou vendo que ele está usando e o outro está pagando a conta de eletricidade, de água todo mês, um valor maior, e eu sei que ele faz isso em horários que o outro vizinho não está vendo, eu vou deixar o cara ficar perdendo dinheiro? Também está errado. Então como que eu faço? Então já vou e falo com o vizinho de primeira? Então pessoal, as regras são as seguintes. Regra número 1. Primeira coisa, eu preciso ter certeza que aquilo que eu estou falando, realmente os fatos são assim. Por exemplo, eu acho que ele só trabalha 3 horas, porque eu vejo ele trabalhando 3 horas de manhã. Que é o horário que a gente trabalha mais ou menos junto, tem um escritório que a gente vai, a gente trabalha de lá, não é no escritório da empresa, mas eu estou junto com ele, eu fico 8 horas naquele lugar, ele fica 3. Mas você tem certeza que ele não compensa essas horas de noite? Pode ser que ele, quando ele chega em casa, ele compensa, ele faz outros horários durante o dia, ou tem dias que no final de semana ele vai e faz algumas horas a mais. Então você ainda não tem certeza. Não é que ele falou para você explicitamente, estou enganando o patrão. Então, se você não tem certeza, você não, obviamente não pode falar enquanto não tem certeza absoluta. Se você tem certeza absoluta, ele fala, olha que trouxa esse patrão, ele acha que eu trabalho 8 horas, eu só trabalho 3, ele nunca vai me pegar e tal. Ou seja, que você já tem uma certeza que ele próprio falou que ele está roubando. Regra número 2, sim, não só que eu tenho que não interpretar as coisas de maneira errada, como eu falei, mas não algo que você ouviu. Eu ouvi falar que o fulano ele anota 8 horas e só trabalhou 3. Baseado em algo que você ouviu, não dá para falar com o patrão ainda. Você tem que ter visto ele, ouvido da boca dele falando que ele está enganando o patrão, ou tendo uma certeza que ele fala, esse é o horário que eu trabalho, em casa eu não trabalho, e você sabe que ele trabalha só 3 horas. Você viu, não ouviu. Primeiro passo. Número 2, depois que eu já tenho certeza que ele está fazendo algo errado, antes de avisar o patrão, eu tenho que falar com a própria pessoa. Você chega para o teu colega de trabalho e fala, vem cá, não quero me intrometer, mas olha, tem coisas que não são corretas fazer. E olha, esse negócio que você está anotando aqui 8 horas, sendo que você está trabalhando no máximo 3, 4, não é correto. Eu acho melhor você, a partir de agora, ou avisa o patrão que você está trabalhando menos, ou trabalha as horas que você tem que trabalhar, e talvez conversa com ele sobre o passado, o que já foi, mas não é correto fazer isso, acho que está errado. Aí você vê que ele continua fazendo e fala, olha, se continuar assim, vou ter que avisar o patrão, porque não posso deixar uma situação dessas. Se você sabe que ele vai brigar com você e te ameaçar, então você vai direto e fala com o patrão. Mas a regra é que primeiro você tem que alertar a pessoa. Somente quando a pessoa não ouviu, depois que você foi, alertou, chamou atenção e tal, você vê que a pessoa tá nem aí você vai e fala direto com o patrão, nesse caso sim é permitido. Mas alguns outros cuidados a gente tem que tomar. Mais um ponto. Você tem que prestar atenção quando você for falar ao patrão de não falar nenhum detalhe a mais
do que o necessário. Vamos pegar o exemplo de alguém que está usando a mangueira ou a eletricidade do vizinho. Eu posso falar primeiro para o vizinho, falar, presta atenção. Talvez você coloque alguma câmera lá, ou algo assim, ou você coloca um aviso, está sendo filmado e é roubo quem está usando a minha eletricidade ou a minha água. Então pode ser que isso já vai causar que o outro vizinho fique com medo e deixe de fazer. Então não precisaria ter falado o nome do vizinho que fez aquilo, porque a partir de agora não vai fazer mais, a não ser que ele queira cobrar em relação ao passado. Fala, talvez eu possa verificar para você quem foi no passado, se você quiser cobrar. Mas na teoria, às vezes, não é necessário você explicitamente falar quem é o nome da pessoa, se não precisar. Se precisar, você tem que falar. Outro ponto, você não pode, obviamente, só falar o que é necessário, não exagerar, falar, já vi ele 1000 vezes fazendo isso, sem exagero. Fala exatamente os fatos como foram, sem aumentar e sem falar nada desnecessário. Outro ponto, muitas vezes quando a gente fala um lashon hara letoelet, a gente também tem um acerto de contas com aquela pessoa. Por exemplo, esse colega de trabalho, eu já estava com raiva dele por outros assuntos, então agora que eu estou falando para o patrão, para que ele está enganando ele, então eu estou feliz de fazer isso também porque eu quero que esse cara seja demitido, que eu tenho um acerto de contas com ele, que eu briguei com ele e tal. Então, quando eu vou falar esse lashon hara, eu tenho que ter uma intenção 100%. Eu estou falando para salvar o patrão de ser roubado. Nenhuma outra intenção pode ser misturada. Por mais que talvez eu tenha uma treta com aquela pessoa, eu não me dou bem com ela e tal. Porém, nesse momento eu não posso fazer esse acerto de contas ou ter uma sensação de vingança ou algo assim. Eu tenho que fazer isso com uma intenção pura de salvar uma pessoa inocente que está sendo roubada. Tá bom? Então esse é outro detalhe que tem que prestar assim, bastante atenção. E, obviamente, lembrando que a gente sempre está fazendo isso para cumprir a mitzvah de salvar o dinheiro do próximo, da mesma maneira que a gente quer que o nosso dinheiro, se está sendo desperdiçado ou se alguém está roubando esse dinheiro e tal, gostaria que as pessoas não comunicassem, assim eu tenho que fazer com o próximo também, tá bom? Obviamente, cada uma dessas coisas que a gente falou hoje tem bastante detalhes. Quem quiser aprofundar mais sobre o tema, o Hafetz Haim, no livro dele, ele fala longamente cada um dos pontos que eu citei, mais exemplos e mais detalhes, mas só para a gente ter uma noção geral, uma dica prática aqui, que é uma coisa que pode acontecer frequentemente nas nossas vidas, de coisas que a gente vê erradas acontecendo com os próximos, com o próximo e tal, quando que a gente sim precisa fazer um lashon hara letoelet, quando e como falar. Espero que foi útil para vocês e até a próxima.